programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o programa Sem Brincadeira, onde falamos sobre crianças e adolescentes, numa parceria da TV da Universidade Federal do Paraná e do Grupo Dedica, um grupo de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Eu sou Lucy Pfeiffer, médica, pediatra, psicanalista, e vamos falar hoje sobre desenvolvimento e como os fatores ambientais, sejam da família, sejam da escola, isso que rodeia um ser humano em desenvolvimento pode influenciar, pode modificar, melhorar ou até mesmo destruir um desenvolvimento. E com a gente é então o Dr. Maurício Elck, psiquiatra de crianças e adolescentes. Eu agradeço você ter vindo, Maurício. E a sua ideia foi muito legal, muito bem-vinda, de nós podermos falar sobre isso, né? Como que esse ambiente onde a criança cresce pode influenciar. A gente tem, desde toda a época da história da humanidade, muito tempo se teve a ideia que o ser humano vinha pronto, como Kant, né? No seu imperativo categórico dizia: o ser humano vem pronto e ele só vai desenvolver seus potenciais que ele nasceu com ele. Hoje nós pensamos muito diferente disso, claro, né? Por sorte. Né? É claro, né? Essa ideia da mente como um papel em branco é algo que a gente discute muito e a gente sabe que não é bem assim que acontece, que existe toda uma programação genética para o nosso despertar, a nossa existência na vida, né? Sim. Mas esse é um dos assuntos que eu mais gosto de falar e de estudar, que é como que o ambiente influencia no cérebro, consequentemente na mente, consequentemente na vida e no comportamento das pessoas, né? Eu queria iniciar assim dizendo que um cérebro durante a gestação, né, o cérebro do feto, por exemplo, né, essas células neuronais elas estão migrando, né, estruturalmente falando, Sim. elas migram até o momento do nascimento da criança, né? Sim. Quando a criança nasce, as células terminaram a sua migração. A partir dali acontece a poda, que nós chamamos de poda neuronal. Então são selecionados os principais neurônios que vão atuar na vida dessa criança, né? Então, o que a ciência tem estudado muito hoje em dia é tentar entender quais são os processos que alteram esses processos neuronais naturais e digamos assim, automáticos e que vem programado, né? Essa migração ela vem programada, né? Geneticamente falando. Então, veja, é sabido pela ciência, até no estudo de cérebros pós-mortem, né, através de exames histológicos, que migração neuronal errática acontecem e estão correlacionadas com eventos que aconteceram durante a gestação. Sim. Então, acreditam-se que existam diversos fatores já na gestação que acontecem, né, durante esse período, né, de gestação que podem alterar a migração dessas células. Consequentemente, acredita-se também que uma migração deficitária de células neuronais já possa ser um fator preditor de alterações no processo cerebral da criança. Sim, se você não pode contar com aquele neurônio mais, se ele se ele se perde nesse caminho, são redes de estrutura cerebral perdidas, não é mesmo? Exatamente. Então, é nítida o que se sabe hoje é que existem processos de migração que são erráticos, né? Estruturalmente visto, visualmente, inclusive. Bom, a partir daí, então, existe todo um processo de poda neuronal, que seria sinapses que não vão ser necessárias e sinapses que vão ser necessárias, né? O que é sinapse? Sinapse é uma comunicação de um neurônio com outro neurônio, né? A gente sabe que essas sinapses elas podem ser estimuladas ou não, né? Então, as comunicações interneurônios, elas podem ser influenciadas pelo ambiente também. Sim, né? especialmente, né, porque
depende do estímulo que essa criança vai receber, a necessidade dessa sinapse ou não. Exatamente. Então, por exemplo, a própria célula, quando o neurônio está não recebendo estimulação, ela pode, inclusive, programar a sua própria morte. Isso se chama apoptose neuronal, né? Então, quando o neurônio ele programa a sua morte celular, na verdade, esse neurônio está entendendo de que ele não é mais necessário. Sim. E é um processo normal, na verdade, que aí seria como patológico, dependendo do caso em que esse neurônio estaria submetendo-se à própria morte, suicídio do neurônio, digamos assim, né? Não é necrose, não é nenhum processo assim de lesão externa, mas é um processo de apoptose, que nós chamamos, que é um processo normal que até o final da adolescência, na verdade, essas células elas estão sendo selecionadas e o número de células que termina no final da adolescência, por exemplo, o número de neurônios de um cérebro é quase 1/10 daquele que a criança nasce. Sim. E isso é normal. Só que, veja, existe toda uma programação gênica de quais células vão morrer ou não vão morrer. Mas, acima disso, né, dessa programação gênica, estaria o ambiente. Exatamente. Por exemplo, isso acho que é bastante conhecido nos casos de ambliopia, que é uma perda seletiva da visão de um olho-são, quando ele é bloqueado do estímulo visual. Sim. Então, se eu não tenho um estímulo visual, vamos dizer, uma miopia severa, uma catarata congênita, a córtex cerebral que iria responder a esse estímulo, ela vai degenerando. Esses neurônios deixam de existir. Sim, que seria exatamente a apoptose, a morte neuronal programada. Então, veja, um ambiente com pouca estimulação em determinadas áreas da vida mental, da vida psíquica da pessoa, isso vai provocando um certo tipo de disfunção neuronal, né? A gente sabe que neurônios que estão com prejuízo de comunicação entre eles, vai fazendo essa célula ficar mais adormecida, né? Essa célula vai entrando numa penumbra, digamos assim, né? Até existir a morte neuronal programada, que na verdade aí seria como se a célula estivesse sendo enganada, entre aspas, né? Mas é um processo bastante conhecido atualmente, esse processo todo de poda neuronal e morte programada neuronal dentro da normalidade, até o final da adolescência principalmente, apesar de que é um processo que acontece até a velhice. Sim. Né? E o que mais chama atenção nessa situação toda é a influência genética que isso pode ocorrer. Por exemplo, o meio ambiente, de acordo com as informações que chegam através dos sentidos, né? Então, seja audição, visão, tato, olfato, enfim, todos os 5 sentidos que nós temos, isso faz com que eu induza alguns neurônios a fazer a transmissão sináptica. Através dessa transmissão, existe comunicação entre um neurônio e outro. Durante essa comunicação neuronal, existe uma reação química ali. Essa reação química que acontece não é somente para que o impulso nervoso continue na outra célula. Na verdade, manda um sinal para o núcleo da célula. Quando eu mando um sinalzinho através de pequenos mensageiros lá, né, que são substâncias químicas que mandam um sinal para o núcleo da célula, quando esse núcleo da célula recebe a informação, e essa informação às vezes é o que? Olha, esse sistema, essa via está funcionando, precisamos que você produza mais receptores, que você produza mais estruturas para facilitar o transporte de proteínas dentro dessa célula, precisamos que você produza isso e produza aquilo. Sim, que você funcione. Que você funcione. Então, veja, se eu estou estimulando, essa célula está em constante estimulação. Sim. Essa via vai estar funcionando. Se eu bloqueio essa comunicação, às vezes por falta de estímulo, o que acontece? A célula vai entender que ela não é tão necessária, que ela não precisa produzir, ela não precisa produzir neurotransmissores. Então, veja, é o ambiente, ou seja, os fatores externos, a estimulação externa, através do que? Psicoterapia, por exemplo, a própria estimulação do ambiente de maneira geral. A psicoterapia não deixa de ser uma estimulação mental, né? Com certeza. Então, quando eu estimulo, então, através do ambiente externo, pelos sentidos, né?
E internamente também, porque eu vou estar processando as informações no meu cérebro e isso não deixa de ser um autoestímulo, né? Então, através da psicoterapia, principalmente, eu estou forçando essa rede neuronal a funcionar. Forçando a rede neuronal a funcionar, eu estou aumentando a produção do que? De receptores, neurotransmissores. Eu estou estimulando o neurônio a produzir mais sinapses, né? Então, veja que interessante. É o ambiente favorecendo o funcionamento do neurônio. Aí vem a explicação do porquê que a psicoterapia funciona. Sim, e também o estímulo que vem dessa família, né? A mãe que cuida, a mãe que fala, a mãe que conversa, o pai que participa, e tudo isso são estímulos para que esses neurônios saibam que eles têm que funcionar. Claro. Mães que são, ou cuidadoras, que não falam com os bebês, são bebês que demoram mais tempo para falar e têm dificuldade na fala e na leitura depois. Então, tudo numa sequência, né, a partir desse estímulo. Você falou da psicoterapia, mas nós temos todo esse estímulo a todo dia da criança, né? Desde, como você disse, desde o útero. Sim, e não é só a questão de psicoterapia, né, deixar bem claro, mas até a questão do afeto é informação. As vias neuronais responsáveis pelas emoções estão presentes, né? Então, para que elas sejam estimuladas, elas precisam de um ambiente propício a isso, por exemplo. Né? Então, como fica um ambiente privado dessas questões? Né? Como que isso atua em toda a neurofisiologia cerebral? Né? A gente sabe hoje que através da estimulação ou não estimulação, o gene, a questão genética, o DNA, vai estar expressando informações ou não. Então, nós podemos inibir a informação genética ou nós podemos estimulá-la. Sim, e aí a importância é que os pais, que os cuidadores, que os professores de unidade de educação infantil têm que ter nesse olhar para a criança e de dar um lugar para ela. Né? Eu posso dar um lugar bom, que é isso, eu gosto de você, eu quero que você cresça, eu quero que você aprenda, ou um lugar muito ruim do não sei por que você nasceu. E aí a informação que você vai mandar para esse neurônio é você não precisa funcionar. Exato. Né? Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já continuando o nosso tema, o ambiente e o desenvolvimento cerebral. A gente volta já com o Dr. Maurício Elck, psiquiatra de crianças e adolescentes. Até já. Olá, estamos de volta com o programa Sem Brincadeira e falamos hoje sobre o meio, o ambiente onde um ser humano se desenvolve e esse desenvolvimento cerebral com o Dr. Maurício Elck. No primeiro bloco falávamos da migração dos neurônios, como isso acontece, como que essas comunicações entre neurônios são estimuladas ou até mesmo desestimuladas. E agora vamos continuar, então, Maurício, falando disso. Falávamos desse estímulo, dessa informação que chega lá e diz, neurônio, funcione. Né? Exatamente. Mas eu posso ter um nocivo, claro. Né? De um ambiente negativo, uma criança que nasce sem lugar, às vezes não claramente sem lugar, ou um lugar distorcido, às vezes o lugar a colocar o sofrimento desses pais, ou a desavença desses pais, ou às vezes até histórico de 2, 3 gerações, onde a infância realmente não é valorizada. Então, como funcionaria isso? Né? Até antes de fazermos o intervalo, eu falava desse estímulo positivo, que vai adiante, e do negativo. E temos aquilo do negativo, você não aprende, você incomoda, você está insuportável hoje. E às vezes eu me surpreendo em meu consultório em escutar mães dizerem para o filho que está ali, um bebezinho de 10 meses, diz, doutora, ele está bagunçando, mas hoje ele está insuportável. Então, como que essa criancinha
recebe, como que esses estímulos vão chegar né, a esse cérebro em desenvolvimento. Eu gostaria então, entrar nesse assunto da questão mais nociva, né? Dando um exemplo, né? O pessoal da Inglaterra, do King's College, eles fizeram um estudo bastante recente e conseguiram achar uma correlação de crianças que sofreram maus tratos na primeira infância com o disparo gênico de uma fração do DNA, ou seja, de um gene, de uma certa combinação de genes, o disparo para a produção proteica de uma enzima que faz a inibição da produção de neurotransmissores. Veja só, é quase um suicídio programado, Exato. né? Talvez exato. não um suicídio total ou dominado pelo aquele indivíduo que sofre maus tratos, mas sim isso do que está dentro dele, né? Que não deseja viver e vai se bloqueando. Sim, e é um exemplo, é um trabalho fantástico desses ingleses que estão trabalhando com isso, estudando isso, né? Porque esse tipo de trabalho vem a unir, inclusive, a comunidade científica, né? No sentido de pensar juntos, né? Sim. Então, quais são os processos que acontecem? Veja, os maus tratos são, por exemplo, situações externas, ambientais, né? Que vêm a estimular negativamente, sendo até uma falta de estímulo, é um estímulo negativo, né? Sim. Então, e fazendo o quê? Fazendo com que esse cérebro tenha alterações a nível de molecular. Sim, e daí irreversível, não? Oi? E daí irreversível. Sim, se eu altero, a não ser que eu tenha um tratamento. Exato. Por exemplo, a psicoterapia. Daí sim, a psicoterapia. Né? E daí nós vamos forçar, então, aquela rede neuronal a funcionar. Sim. É claro que nós vamos estar correndo atrás do perdido, sim. Mas tentando dar um lugar melhor à pessoa. Sim. Né? Então, a correlação de maus tratos com, por exemplo, essa situação molecular seria uma correlação em outras linhas, por exemplo, de maus tratos com sintomas tardios. Por exemplo, quadros depressivos, quadros ansiosos e quadros que dependem de neurotransmissores, por exemplo, para o funcionamento do indivíduo nas suas funções mentais. Sim, né? Isso você já está falando lá do adolescente, do Exato, adulto, não? Ele tendo as consequências dessa violência que sofreu, às vezes até muito pequenininho, Claro. não? Não é incomum recebermos no consultório, né, adolescentes, adultos, jovens, que têm um histórico, trazem a história principal, trazem a queixa principal, né, estou sofrendo disso, estou deprimido, estou isso, estou aquilo, mas ao investigar a história você encontra diversas correlações que não acredito serem coincidências, de situações de privações, ou seja, deprivações, né? Situações, às vezes, de maus tratos, situações de negligência. Né? Então, é muito comum a correlação. Então, seria muito reducionista dizer que, por exemplo, um quadro depressivo acontece independente do que aconteceu lá na infância. Às vezes, teve a vida perfeita e teve depressão. Não é bem assim. O comum é encontrar correlações. Sim. Né? E olha onde estão, né? A ciência está estudando as correlações moleculares. Sim. Né? Entre os fatos externos, o ambiente, e o que acontece dentro do gene mesmo, né? Na expressão gênica mesmo. Sim, por isso se tem, muitas vezes, tão pouco resultado, ou se criam novas dependências ao uso de drogas que possam alterar esse funcionamento. Mas, na verdade, se eu não estimulo essa via, se eu não revejo essa história, a causa está lá, né? E ela vai continuar destruindo esses neuroreceptores. Então, a importância da psicoterapia, até para que esse indivíduo possa ver. E o que você disse é muito comum. Muitas vezes, essa pessoa depressiva, ela chega ou com comportamento bipolar e diz, não, minha infância foi ótima. E aí a gente começa a perguntar e as coisas começam a aparecer. Sim. Né? Porque existe uma tentativa do ser humano realmente não questionar, especialmente fatos relacionados, à geração anterior. Não é assim? Sim, exatamente. Mas o mais interessante de tudo é que a ciência
hoje em dia, estudando essas correlações, vem cada vez mais mostrar as correlações com os fatos, né? E o ambiente é algo muito importante nisso tudo. É claro que existe uma facilitação genética, provavelmente sim, assim como existe uma facilitação genética, por exemplo, para quem tem diabetes. Tem gente que come um monte de doce e não faz diabetes, tem gente que come pouco doce e desenvolve diabetes. Sim. Então, acredito que o nível de tolerância do indivíduo em relação ao ambiente também seja diferenciado em relação ao grau de suportabilidade, poderíamos chamar então suportabilidade genética ou suportabilidade de adoecimento, né? Então é claro que cada um tem o seu limiar, né? Então aquilo que foi para um foi extremamente danoso, talvez para outro não tenha sido, né? E a correlação genética também, né? Porque aquele pode desenvolver com o mesmo estímulo a doença e o outro pode não desenvolver. Sim, o que a gente percebe, Maurício, e eu que acompanho junto com um grupo grande, crianças vítimas de violência grave, é que quanto mais história você tem no passado, das gerações anteriores, e daí nós podemos pensar até em mutações genéticas. Então, a criança que vem porque a mãe foi violenta ou o pai, mas esses tiveram violência nas suas infâncias, e aqueles que seriam os avós também, mais difícil é o quadro dessa criança. Com certeza. Então, quanto mais eu venho de geração a geração com situações de ambiente muito nocivo, mais difícil o quadro para essa criança ou adolescente, mais facilmente ela adoece daquela. E aí talvez a gente possa até um dia estudar isso, não? Sim. Nessas mutações que podem estar acontecendo e que faça essa pessoa ser mais suscetível, mesmo geneticamente, a essas violências do ambiente. Sim. É por isso que uma vida ambiental, né, ela tem que ser assim, tem que suprir as necessidades, tem que ser suficientemente bom para o indivíduo, né? No sentido de afeto, no sentido de proteção física, proteção moral, proteção, alimentação, enfim, esse conforto de existir tem que ser no nível em que a pessoa possa trabalhar com a sua resiliência pessoal, né? Então, cada um vai ter uma capacidade ou não para lidar com os fatos da vida, né? Muito da psicoterapia, do enxergar a si mesmo, do entender sobre si mesmo, né? Ajuda isso também, né? Então, para o indivíduo se proteger em relação aos fatos externos. Aí eu já estou falando um pouquinho mais do adulto, né? Mas é claro que a gente acaba pegando adultos, né? Eu que sou psiquiatra infantil, mas antes de psiquiatra infantil a gente tem que ser de adultos, né? Então a gente observa que nós temos que estar retrocedendo lá atrás na vida. Foi assim que eu entrei para a psiquiatria infantil, inclusive, porque eu não me contentava em ficar só no adulto. Eu tinha que entender que crianças estavam dentro daquela pessoa, né? O que todas aquelas crianças que estavam dentro daquele indivíduo de 40, 50 anos de idade, né? Seriam, digamos, uma criança de 6 em 6 meses, então seriam 60 crianças mais ou menos ali dentro, né? E entender cada uma delas dentro dos seus processos. Né? O que cada uma delas passou e como que cada uma fez para resolver seus problemas, ou não teve a possibilidade de resolver, que tipo de violência elas sofreram, né? Sim, e daí vem o sintoma, né? Que seria uma tentativa de equilíbrio, de suportar a vida com toda essa história. Eu falo de carregar uma criança ferida dentro de si. Então, que é isso que muitas vezes você tem já numa criança muito pequena, né? Ou mesmo num adolescente, e quanto mais, me parece, a pessoa demora a procurar suas razões de sofrimento, mais escondida está essa criança ferida. Não, mais encoberta ela está e mais difícil é para ver. Mas se nós pensarmos de volta nas criancinhas, estamos terminando o nosso programa, o que você poderia dizer para esses pais, cuidadores, no sentido desse estímulo?
Eu queria dizer que todo cuidado é muito importante, porque assim como nós apanhamos sol, queimamos a pele e ficamos com marcas, o cérebro também fica com marcas, né? E é como se fosse uma carimbada, né, nesse cérebro. Então, o que nós precisamos fazer para tornar a vida de uma criança a maneira mais adaptável, menos sofrida possível, mais adequada possível, é cuidar para que ela esteja sendo provida dessas estimulações e quando ela pedir ajuda, alguma coisa não estiver indo bem, não entender que é um adulto pequenininho, e sim uma criança que tá sinalizando que está pedindo ajuda, né? Criança que não faz muita manha, não faz muita manipulação, não tem um cérebro pronto para manipular. A criança que está parecendo que está fazendo isso é que está pedindo ajuda. Então, alguma coisa ela pode estar sendo privada e isso pode afetar realmente o seu estado emocional, né? Sim, acho que isso é muito bom para a gente pensar, né? Eu sempre digo que a criança sempre conta e ela sempre pede ajuda, do seu jeito, né? Ainda não elaborado de ser, né? Ainda não formalmente, mas ela pede ajuda. Eu te agradeço e agradeço a todos que nos acompanharam nesse programa. Nossos programas ficam no site da TV da UFPR, vocês podem acessá-los sempre. E a gente deixa aqui um convite, né, para todos. Vejam, é um cérebro em desenvolvimento, ele não nasce pronto. Ele não é nenhuma página em branco, mas também não é uma página preenchida. Vai ser preenchido de acordo ao estímulo que essa criança recebe. E esse estímulo não significa que temos que dar tudo. O limite também é um estímulo. O ensinar é o melhor estímulo. Então, não falamos de criar uma criança num mundo sem limites, ao contrário. Mas falamos desse cuidado. E quando uma criança não está evoluindo bem, pensem o que de nós está fazendo essa impossibilidade. Eu agradeço muito a atenção de vocês e espero vocês na próxima semana com um novo tema do Sem Brincadeira. Até lá!